Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um monte de amor perfeito colorido. E a palavra de hoje está no Salmo de número 119, o versículo 155. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Aqui nós temos o risco, e esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br gratuitamente. Nós vamos começar pintando as folhas. Eu vou usar o verde pistache, o verde pântano e um pouquinho do branco. E nós vamos começar por esta que ficou lá por trás. Pincel número 6. Ó, vou colocar aqui a sombra, que é o verde pântano, nesse espaço que ficou por trás. Depois eu puxo essa linha e vou fazer uma ranhura pro lado onde eu tenho esses dois risquinhos. Sempre você vai começar com esse pântano, com essa sombra, para esse lado. Aí depois você até pode colocar aqui, ó, no contorno do lado oposto, um pouquinho também. Nem lavei meu pincel, já vou colocar o verde pistache no espaço que sobrou, puxando, tá vendo? Eu tô puxando em cima do pântano, mas eu tô deixando o pântano aparecendo, não tô cobrindo inteiro. Pontinha, vou dar uma misturadinha aqui. E agora eu vou usar um pincel número 2, que tá bem gastinho, para colocar um pouquinho de luz. E essa luz eu vou colocar o branco. Você pode usar marfim, erva doce, verde soft, qualquer cor que seja clarinha. Eu vou usar o branco porque eu gosto de combinar o verde pistache com o branco. Eu acho que dá aquele efeito meio amareladinho, assim, fica bonito. Ó, aqui eu tenho uma folha já. Para finalizar, eu vou usar o pincel 0 e o verde pântano. Eu vou fazer algumas ranhurazinhas assim. Vou fazer algum ponto de contorno. Não inteiro, tá? Mas assim, ó, alguns detalhezinhos você pode fazer. Agora, eu vou fazer essa daqui, porque ela tá por trás da flor. Então, eu já ponho a sombra ali. E ela tá por trás desta aqui. Então, eu já ponho a sombra aqui. Agora, eu ponho a sombra aqui no centro. E vou puxar pro lado que tem aqueles risquinhos. Mas não preencho inteiro, eu deixo um espaço para pôr já o pistache em seguida. Ó, limpei meu pincel do outro lado e já vou colocando o pistache na área que tá em branco. As suas folhas com certeza não vão ter a mesma forma que as minhas, nem eu mesmo conseguiria fazer exatamente igual. Troco de pincel para colocar o branco só porque eu quero o mínimo de branco. Se eu coloco com esse pincel número 6, corro o risco de colocar além da conta. Já venho com o 0. Fazendo aquele acabamento e deixando a folhinha pronta. Se você quiser, eu gosto, você pode passar aquela linha de luz aqui no centro, que não precisa fechar de uma ponta na outra, tá? Muito pelo contrário, olha, aqui saiu um pouco aqui, um pouco aqui. Vou deixar assim mesmo. E aqui nessa área de sombra, esse branco ele não pode ficar assim tão visível.
que aqui é uma área escura, então não vai ter uma luz tão acentuada. Pronto. Agora, essa outra folha, ela termina por aqui, mas eu já vou preencher esse espaço. É um espaço vago de fundo que eu vou preencher com verde pântano. Coloco ali onde está por trás. Desse lado também ela ficou por trás. E agora eu já tenho em seguida aqui os risquinhos que eu coloquei aqui, ó, pra cima, porque aqui eu preciso de uma sombra para poder colocar a luz daquele lado para mostrar que tá por cima de todas aquelas. Você já deve estar cansada de me ouvir falar de luz, de sombra, de luz, de sombra, mas a pintura é feita de luzes e sombras. Então, sempre você vai ter que prestar atenção nisso, até você incorporar isso de tal forma que você já não vai mais precisar pensar para colocar, vai já no automático. Você viu que aqui, ó, sobrou mais um pedacinho de fundo. Então, eu já vou preencher também com verde pântano. Usei o restinho de tinta que eu tinha no pincel. Prontinho. Agora, com o pincel menor, pincel 2, eu vou pôr aquele toque de branco, que é uma luz, deixando arranhado. Evita deixar aquela coisa assim, bem misturada, bem pastosa. Aí, já vou fazer aqui o risquinho com o verde pântano. Acabamento no centro com um pouquinho do branco. E estão prontas as nossas 3 folhas. E agora eu vou terminar as folhas, porque não vai ter segredo nenhum para você. E qualquer coisa, assim que eu mostrar pronto, você pode dando pausa no vídeo e olhando para ver se você fez certo, para conferir. Olha como ficaram as folhas. Você pode conferir as tuas, mas se você seguiu certinho aquela ranhura escura que eu deixei, com certeza você acertou. Agora nós vamos fazer esta florzinha aqui que tá virada ao contrário. Olha, eu já adiantei esse daqui. Coloquei branco, coloquei flor de malva e depois finalizei com uns toquezinhos de violeta. Flor de malva, quem não tem, pode substituir pelo ciclame, rosa ciclame, ou rosa bebê, rosa, até rosa chá, vai ficar bonito aqui. Agora eu vou fazer essa daqui que tá por trás, e eu vou começar colocando assim, ó, pelo meio, um pouco do malva, e depois eu vou finalizar a pétala com violeta. Para tudo isso daqui, eu usei pincel número 6, tá? Esta, ela pode ficar bem mais escura. Todo ano é assim. Aqui em Curitiba fica florido de amor perfeito. É muito bonito. A gente vai passear ali pela Rua 15. Aquelas bacias de flores coloridas, muito coloridas, é muito bonito. Viu como tá ficando bem mais escuro? Eu quero mesmo esse contraste. Você tem um pouquinho de rosa aparecendo no meio ali. E essa daqui, eu vou começar essa parte aqui embaixo com violeta, só para evitar lavar o pincel. Já vou colocando violeta aqui, ó, embaixo das dobrinhas, que é uma área de sombra. Do lado de cá tem outra dobrinha, mesma coisa.
eu não tô alisando muito, tá? Você viu que eu vou colocando a tinta, ó, fazendo esse movimento para todo lado. Só que você tem que perceber qual a posição da flor, da pétala. Essa daqui, por exemplo, o pezinho dela tá aqui. Então, todas as ranhuras, todas as manchas que a gente coloca, fica nessa posição, do pé para as bordas, para a ponta. Aqui eu vou chegar com o flor de malva, só para diferenciar um pouquinho, porque embaixo tá escuro, então eu vou colocar um mais claro. As dobrinhas. Eu tô preenchendo a dobrinha com flor de malva. Limpei meu pincel. Eu vou pegar o número 2 agora, que tá bem gastinho, para iluminar com um pouquinho do branco. Não é muito. E eu não vou misturar muito também, ó. Deixei quase que uma linha. Aqui é a mesma coisa, só que eu não posso fazer assim com o pincel. Eu tenho que colocar ele assim, ó, do outro lado. Você vira, porque assim o contorno vai sair aqui, ó, e não pro lado de dentro. Aí, com o pincel zero, eu só vou dar uma realçada aqui, ó, nessa parte. Olha como precisa. Passando assim. Pronto, ali. Agora eu vou fazer esse verdinho aqui. E já vou fazer essa folhinha também. Esse verdinho eu vou preencher com o verde pistache. Eu vou fazer uma sombra com o verde pântano e vou iluminar com um pouquinho do branco, da mesma cor que nós fizemos as folhas. Já vou deixar aqui preenchido também. Se você não enxergar o risco, você pode lançar mão do desenho que você tem. Aí você vai saber separar. Muito pouca tinta. Vou pôr assim. Essa por trás e essa daqui por cima. Essa ficou inteira, então eu vou pôr um pouquinho de pântano aqui na ponta. E agora o branco vai do lugar contrário. Começo por essa, ponho um pouquinho de branco aqui na ponta. Depois esta, eu vou passar ela por cima. Esta daqui vai levar um pouquinho de branco na ponta. Essa daqui, ó, vem, o branco tá aqui, porque ela tá por cima. E esta tá por cima daquela, fica com o branquinho ali. E agora, aqui, ó, uma linha mais clarinha. Pronto esse cabinho. Aqui, eu tenho duas hastes de verde, aqui e aqui. Eu vou escurecer um pouquinho com o pântano aqui perto da flor, da pétala. E vou clarear um pouquinho com o branco. Só aqui, eu vou pôr um pouquinho aqui e um pouquinho aqui no centro. Ó, só pinceladinhas assim. Não precisa misturar muito, não. Eu vou fazer mais essa folhinha, a última folhinha que falta aqui. E já volto pra gente já continuar nas flores. Olha aqui a folhinha. Agora, nós vamos fazer aqui a flor que tá por trás de todas as outras. Vamos fazer esta flor aqui, você viu que ela tá bem no cantinho e ela tá por trás das outras. Eu vou começar colocando uma pinceladinha de branco no centro. Agora eu vou usar o púrpura. O púrpura eu vou pôr em volta desse branco, mas ainda não vou chegar lá nos cantinhos.
Eu quero que fique só um pouquinho mais claro aqui. E lá vai ficar bem escuro, porque eu vou usar o violeta. E o violeta, ele vai subir em cima do púrpura e ele não vai passar para o branco. Ó, toda a volta, toda a área de sombra, eu vou usar o violeta. Crescer um pouquinho aqui esse púrpura. Isso, essa cor. Agora, essa pétala é igual àquela, é da mesma cor. Eu só tenho um detalhe, eu fiz uma dobrinha ali. Então, a dobrinha eu já vou colocar, não lavei meu pincel, tá? Eu já vou colocar aqui, ó, um pouquinho do branco na dobrinha, não precisa preencher inteiro. Vou pôr um pouquinho aqui. E acho que só. Agora eu já vou pegar o púrpura. Vou misturando de leve. Porque aqui eu já vou deixar tudo violeta, deixar bem escura. Vou deixar aqui, ó, já também finalizada a dobrinha. Um pouquinho de sombra ali atrás. E agora já venho com o violeta fazendo a sombra. Isso. Estas outras eu vou trabalhar com outros tons. Eu vou usar o branco e um pouquinho do amarelo. Então, vai ser assim. Eu vou colocar branco nas três. Eu vou preencher de branco para adiantar. Quando você for preencher algo assim, se você tem dificuldade com desenho, então faz o seguinte. Antes de preencher, passe o lápis para deixar um pouquinho mais forte a linha. E depois, você coloca a tinta bem de leve em cima da linha, porque a linha vai aparecer. Agora, eu peguei o amarelo ouro. Com esse amarelo, eu vou... Você viu que do lado de cá eu tenho dobrinha, aqui também tenho dobrinha. Vou colocar aqui, ó, embaixo da dobrinha. Vou dar uma esfumaçada. Aqui na dobrinha, bem na beiradinha de cima, também vou pôr um pouquinho. Mesma coisa o lado de cá. Quando você mistura amarelo com branco, amarelo ouro com branco, você tem um amarelo canário. Então, ele vai ficar assim mais clarinho. Aqui eu vou colocar uma manchinha. Essa área eu não vou colocar tinta. Aqui também, ó, fazer a mesma coisa. Colocar uma manchinha. Nesse pedaço maior, eu vou colocar bem aqui no centro. Vou puxar assim pra dentro. Um pouquinho aqui. Sem preencher tudo. Você viu que eu tô preservando áreas de branco. Pronto. Agora eu vou voltar com o branco. E com esse branco eu vou realçar aqui, ó, dobrinha. A linha do contorno, né? Agora é hora de passar essa tinta bem em cima do lápis para esconder em algum lugar que ele esteja aparecendo. Aqui pra cá. Cantinho aqui. Você sabe que depois aqui vai aquele acabamento com o preto. Eu não vou fazer agora porque o branco tá molhado. Se eu colocar o preto aqui vai ficar cinza. Eu vou fazer todos eles de uma vez no final. E agora nós vamos para essa outra vizinha aqui. Tá bem por trás. Quero deixá-la mais escura. E a gente tem uma dobra aqui bem bonita. Nesta aqui eu vou usar uva, flor de malva e branco. Esse daqui de trás eu vou preencher inteirinho com uva. Na verdade eu vou preencher os dois. Vou deixar assim, ó, um buraquinho ali, só para eu saber.
Agora que eu terminei de preencher, eu vou pôr um pouquinho do flor de malva aqui, só para mostrar que tá por cima. Não precisa muito, tá? É só uma isquinha mesmo. Essa daqui, 1, 2, 3, acho que aqui deve ter mais uma pétala. Então, eu vou fazer mais um risquinho aqui. O Amor Perfeito, ele tem 4 pétalas atrás e uma maior na frente, no meio. Isso. Agora, a gente vai trabalhar essa maior. E eu só vou deixar aqui, ó, essa área da ponta mais clara. Vou fazer um triângulo aqui. Vou preencher todo esse restante também com uva. Se você não tem uva, você pode usar o vinho, você pode usar o berinjela, acho que vai ficar bonito. Mas o vinho é uma tinta mais comum, quase todo mundo tem. Você pode misturar violeta com púrpura. Você vai ter praticamente esse tom, quer ver? Ó, violeta e púrpura. Ficou um pouquinho mais avermelhado. Aí depende das proporções que você usa. Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa. Você pode misturar os dois que você vai ter uma cor bem parecida com o uva. Se for o azul marinho, é que eu não tenho azul marinho aqui perto. Mas se for o azul marinho, então vai ficar a cor perfeita. Aqui, ó, vou deixar assim meio riscado. Não vou misturar totalmente. Vou acertar a linha, que ficou tortinho. Agora, nós vamos fazer essa pétala aqui. Você viu que ela tá enroscada ali, que ela tá dobrada. Eu vou colocar um pouquinho do flor de malva aqui. E vou colocar um pouquinho do flor de malva aqui. Agora, eu vou colocar o uva ali nesse sentido. E vou colocar a uva aqui dentro, fazendo a linha. Puxando ele pra fora aqui, ó. Vou deixar manchadinho. Agora, para dar o sentido para essa pétala, eu vou colocar um pouquinho do flor de malva aqui, ó, nessa linha. Olha como ela ficou bonita. Deixei um espaçozinho aqui, que também dá para separar, ó, dessa maior. Eu vou fazer com o branco e só com o zero, bem aqui, um pouquinho de luz, porque essa área aqui, ó, é a área que tá iluminada. Então, eu posso colocar um pouquinho do branco. Posso pôr aqui também, ó. Só é um contorno, mas não é um contorno inteiro. São alguns detalhes. Aqui já sumiu um pouquinho, eu vou dar uma realçada de leve com o flor de malva mesmo. Isso. Agora, nós vamos para o outro. Esse aqui, eu vou fazer inteiro com amarelo ouro. Então, antes eu vou preencher inteiro. Encheu de amarelo. Peguei aqui o meu pincelzinho 2, que eu tô usando para fazer as sombras e essas áreas menores. Eu vou fazer nesse daqui, ó, eu vou fazer manchas. Ah, tô usando púrpura. Vou fazer uma manchinha aqui. Agora, eu vou fazer bem na linha. Puxando pra dentro, mas fazendo manchas mesmo. Vou fazer uma mancha aqui.
Esse daqui, ele vai ficar assim, bem mais forte. Aqui, eu vou colocar no lugar onde eu vou puxar o preto. Eu vou deixar um caminho já. Vou pôr um pouquinho aqui. Aqui eu puxei, é para fazer linha mesmo, tá? Aqui manchinha. Pro lado de cá, vamos fazer manchinha também. Vou fazer aqui, ó, em cima da linha. Vamos puxar pelo meio. Você viu que eu tô fazendo mancha, mas eu não tô fazendo assim, ó, deixando bola. Eu tô esfregando o pincel. E sempre que você fizer uma mancha, meio que deixa nesse sentido, que é o sentido da pétala. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Dobrinha. A sombra sempre vai embaixo. Vou pôr um pouquinho aqui. Limpei meu pincel. Vou pôr um pouquinho aqui também, porque ficou muito amarelão. Eu vou lavar meu pincel e vou trabalhar com um pouquinho do branco. Agora preste atenção. Pouquinho de tinta em cima da área amarela. Um pouquinho de branco aqui. Vou pôr um pouquinho aqui, ó. É só mesmo um toque de branco. Acho que aqui. Procure, se o teu não tá de acordo com o meu, porque essas manchinhas são aleatórias, procure lugares onde você consegue enxergar o amarelo puro. Aqui eu tenho um espaço amarelo. E aqui na dobrinha, um pouquinho também. Vou finalizar com 0 aqui, porque eu já borrei um pouquinho aqui, ó. Então, 0 e branco. Aí a gente faz esse acabamento. Pronto. A outra parte com preto vem depois. Agora nós vamos... Agora eu vou fazer aquele botãozinho lá em cima. Aqui o botãozinho, eu vou colocar... acho que eu vou pôr o branco primeiro aqui embaixo, ó. Nessa pétala. São 2 pétalas. E vou colocar o amarelo aqui. Completar. Ele vai ficar aqui embaixo, ó. O amarelo vai ficar bem desbotadinho. Esse outro eu vou fazer com uva. Eu vou colocar a sombra, tem uma dobra, né? Então, eu vou colocar a sombra de uva aqui, ó, embaixo. Vou pegar mais um pouquinho e vou passar aqui, ó, em cima do risco. Vou crescer um pouquinho aqui. E agora eu vou finalizar. Aqui, ó, dobrinha com branco. E toda essa área aqui mais branquinho. Se ficar muito claro, volta com uva. Tô voltando um pouquinho aqui no meu, que eu quero que fique um pouquinho mais de cor. Vou chegar esse branquinho aqui. Com o pincel 0 e o branco. Dou uma ajeitada aqui, ó, uma realçada na dobrinha. Vou passar um branquinho aqui também. Vou pôr uma dobrinha daquela só de contorno ali. Eu vou sujar aqui, ó, esse amarelo nesse ladinho, eu vou sujar ele com um pouquinho do uva. Isso, aí deu uma outra cor. Gostei mais. Agora nós vamos para esse amor perfeito do meio. Esse aqui, eu vou começar na pétalazinha ali de trás. E eu vou colocar as hortênsias. Gente, tem amor perfeito de todas as cores. Agora eu vou colocar
vou trocar de pincel, vou pegar o 2. Eu vou colocar uns toquezinhos de violeta. Essas duas cores, elas combinam muito bem entre si. Se em algum lugar for muito, você volta assim, ó, com as hortênsias. Acho que merece um pouquinho de branco no meio. Essa eu vou fazer da mesma forma. Pronto, já fiz esse daqui. Agora, estas 3 eu vou preencher com o branco também. É quase um marfim. Então, eu vou colocar assim, ó, o pincel tá sujinho de amarelo. Eu vou fazer isso aqui. Coloquei o amarelo aqui, pode ficar mais fortinho. Mas eu tô sujando toda a superfície. Que se eu preenchesse de marfim, eu não ia conseguir essas manchinhas, ia ficar parelho, né? Então, eu coloco o amarelo, bem pouquinho amarelo, em um lugar, e daí eu vou espalhando ele. Já mais fortinho aqui, aqui. Essa eu vou pôr aqui uma manchinha. Mais um pouquinho aqui. E agora eu vou pegar o pincel número 2, o acabamento. Essa parte aqui, tô usando o pincel 2, agora eu passei pro 0. Aí, com o 0, eu vou fazendo o acabamento. Que consiste, assim, em um contorno, mas não um contorno muito acentuado. Algumas partes, algumas áreas. Onde tá escuro, ele aparece mais. Onde tá clarinho, aparece menos, só que aparece também. Isso, deixamos secando. E agora, vamos para a última flor. Essa aqui, eu vou começar aqui por trás. Eu vou usar o azul e o violeta. Essa daqui eu vou começar aqui nessa pétala. Eu vou preencher com o azul hortênsia. Vou pegar uma isca de violeta. Vou dar uns toques assim, ó, pelo contorno. Depois aqui, ó. Pronto, deixei manchadinho. Agora essa daqui. Que eu vou fazer a mesma coisa. Aqui na borda, assim, ó, dou uns toques. Limpo o meu pincel pra dentro. E aqui, coloco um pouquinho mais, que aqui é a área de sombra. Mas a cor da pétala vai ser a base de azul hortênsia e a sombra com o violeta. Posso até colocar uns toquezinhos de branco. Aqui, alguma coisinha aqui. Assim. Agora, as outras pétalas, eu vou trabalhar com um pouquinho do branco. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho do branco. Já vou colocar um branco aqui nessa dobrinha. Agora, eu vou completar com flor de malva. Aqui na dobrinha, o final aqui, ó, eu faço com um pouquinho do flor de malva. Dou uma misturadinha pra dentro da dobrinha. Olha, praticamente já ficou pronta a dobrinha. Só depois a gente tem que fazer acabamentinho. Eu gosto de fazer o acabamento sempre com pincel 0. Um pouquinho do violeta. Não é pra cobrir o flor de malva, tá? Mas ele vai fazer uma segunda sombra. E também não precisa ficar muito certinho. Coloque manchas.
Agora, esta outra, vou trocar de pincel, porque ela tá um pouquinho mais aberta. O branco. Não quero que fique tão clara. Opa, passei o pincel bem em cima do branco. Então, eu vou colocar o flor de malva e vou dar assim, ó, umas pinceladinhas, já dei ali, né, por acidente, em cima do branco. Agora, eu vou cobrir um pouquinho esse também, então. Mas fica diferente, tá? Se você não colocar o branco, vai ficar diferente. O que não é problema nenhum. Porque pode ficar diferente do meu. E agora também um pouquinho do violeta. Fazendo manchinhas. Essa pétala maior, eu vou trabalhar o branco. Toda a linha. Eu vou deixá-la mais escura. Eu vou trabalhar só com o violeta aqui, ó. Branco e violeta. Pronto de misturinha. Agora, nós vamos fazer o acabamento com o zero e com o branco. Vai dando aqueles pequenos toques. Aqui também, ó. Todas essas dobrinhas aqui, essas curvinhas, são lugares que você pode trabalhar com um pouquinho do branco. Pronto, acabamos de fazer todas as bases. Agora, nós vamos voltar fazendo os miolinhos. Primeiro, eu já vou preencher com amarelo ouro todos esses miolinhos aqui. Eu coloquei amarelo ouro em todos essas gotinhas, esse espaço que tem aqui no centro. Eu vou colocar um pouquinho do púrpura, assim, sujando em todos eles. O pincel tava sujinho só, não tinha muita tinta. Esse aqui que tá maior. Um pouquinho do púrpura. Agora, esse aqui, esse meu pincel 2, ele tá bem gasto. Ele tá... Aqui no escuro dá pra ver melhor. Ele tá bem curtinho e ele tá bem gasto. Então, eu vou pegar a tinta assim, ó, só de um lado. Ó, aqui tem tinta, aqui não tem. Eu ponho a tinta pra cima. E eu vou fazer aqui, ó. Eu vou puxar alguns risquinhos. Depois, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Pegue tinta sempre do mesmo lado. Vire teu pincelzinho. Depois, nós vamos fazer um acabamento com pincel zero, mas agora é com esse pincel maior. Agora, aqui no meio, no teu risco, vai ali a sugestão. Você vai ver o tamanho, você pode ver a forma para onde que você vai puxar, tá? Então, eu vou cortar um pedaço desse aqui que tá muito grande. Vou puxar aqui, ó. Aqui eu vou puxar um pouquinho maior. E aqui do lado também. Isso não precisa ficar parelho, não precisa colocar 2 ali, 2 aqui. Você viu que eu não encontrei ali. Deixei um buraquinho. Porque agora eu vou pegar o pincel zero e o preto. E com o preto, eu vou colocar mais risquinhos. Esses risquinhos aqui com o preto, eles vão por cima desses risquinhos de púrpura, só que eles não cobrem inteiramente, eles cobrem só um pouco. Fica aparecendo ali, tá vendo? Do lado de cá, vou fechar aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Essa é a hora de você treinar pincel zero, porque aqui você pode até deixar assim, vai ficar bonito. Mas se você colocar essa tinta aqui com o zero, vai ficar ainda mais bonito. Você pode apoiar teu dedinho
Se quiser, pode fazer assim, que é mais difícil. Eu prefiro apoiado. Na verdade, o amor perfeito, ele só vira amor perfeito depois que a gente coloca esse preto. Eu tenho que colocar uma dobrinha de branco aqui. E eu vou fazer um risco, ó. Um risco. Esse risco começou ali no encontro dessas duas pétalas e ele terminou aqui na linha, olha. Na linha da pétala maior. Pro lado de lá é a mesma coisa. Por mais que tenha esse branco tenha vindo aqui, mas ele tem que sair daqui, ó. Aí aqui acompanha a pétala maior. Podemos até colocar uns pontinhos brancos. Isso daqui na verdade é um triângulo, tá? Tem as duas bordinhas. Como não é uma pintura realista, eu posso inventar um pouquinho. Nesse amarelo, eu só vou colocar o preto mesmo. E vou colocar o preto com o pincel número 2 e depois eu vou fazer o acabamento com o pincel 0. Olha como ficou esse aqui. Coloquei aqui, realcei alguns pontinhos de branco, tá? Aqui na dobrinha. Esse aqui eu vou fazer aqui dentro. Tá vendo? Essa pétala dobrou por cima dessa parte. Então, aqui eu tenho preto. Daí eu tenho essa pétala aqui, que é a segunda, que também vai o preto. Essa pétala aqui, o preto, ele tá lá embaixo, como essa, só que ela virou e cobriu. Pode aparecer aqui, ó, umas 2, 3 pontinhas, mas aqui você não vai colocar. Mas aqui a gente pode pôr também aquela pinceladinha de branco, que vai ficar um pouquinho mais discreta. E até aqui, ó, eu posso realçar um pouquinho esse branco, mas é só isso. Aqui eu vou colocar o púrpura igual aquela dali. Vou pôr o púrpura primeiro. Sempre quando tem esse recorte aqui, ó, bem no centro, eu gosto de colocar aqui mais alto e aqui mais alto. E aqui no meio um pouquinho mais baixo. Agora eu vou puxar com o 0, o preto, que não precisa cobrir o púrpura, não precisa ser em cima. Olha só como ficou esta aqui. Eu coloquei o preto e realcei os contornos com o branco. E agora eu vou fazer aquela próxima, última, e vou usar só o preto. Olha só como ficou, com todos os acabamentos. Fiz o cabinho aqui, ó, do botão com verde pistache e dei uns toquezinhos de verde pântano. Agora a gente espera secar. Ó, o trabalho ficou totalmente seco. Eu vou usar o cinza. É só cinza mesmo. Você pode usar cinza lunar, cinza ônix, não sei, escolha a cor da sua preferência. Eu vou usar uma brochinha, você pode usar um pincel grande também. Eu fiz esse retângulo aqui usando uma folha de sulfite. Tá vendo? Tá bem certinho ali a folha de sulfite. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou colocar essa folha de sulfite aqui e eu vou fazer uma sombra pra fora. Dentro vai ficar clarinho, vou fazer pra fora. Então, se você não quer fazer com a sulfite, eu deixei a linha ali pra você se orientar. A brochinha, você tem que hidratar ela um pouquinho. Então, ou pincel grande, né, que você vai fazer fundo assim, molhei, sequei um pouco, mas ela tá bem úmida. Aí eu pego um pouquinho da tinta, coloco ali,
tiro o excesso e vou trabalhar só na bordinha. A princípio, ó, quase tô colocando a brochinha em cima do papel, só porque eu quero marcar a linha primeiro. Ai, isso não pode acontecer. Aqui no cantinho. Agora, eu não tenho tinta. Eu tô espalhando aquela tinta. É interessante que fique bem parelho, não pode ficar assim, ó, aqui tá bem baixinho, ali tá bem alto. Não tire sua mão, porque se você tirar, vai mexer o papel e depois é difícil de colocar de novo. Vai crescendo assim com o movimento, não tem que ser só na horizontal. Pode fazer movimento circular, contanto que fique parelho. Eu já vou tirar aqui para mostrar. Então, aqui tá mais baixo, vou subir um pouquinho. Aqui aquela hora eu mexi, umedeceu o papel, foi onde eu comecei. Vou levantar aqui para mostrar para você como fica. Olha, bem certinho. Agora eu vou terminar aqui pro lado de baixo, que nós só temos 2 pedacinhos. Olha só como que ficou aqui em volta. Eu já adiantei com o pincel número 6, eu fiz uma sombra aqui com cinza também. Aqui, ó, nos cantinhos, tá? Aqui, 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 aqui. E um pouquinho aqui. Esse trabalho tá concluído, eu espero que você tenha gostado. Eu fiz esse arranjo pensando em jogos de cozinha, trilho de mesa, que você pode fazer essa colocação aqui do papel para fazer o sombreado até o outro lado, onde você repete o desenho. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. O meu muito obrigado para as pessoas que têm me apoiado. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Esta é Bárbara Domingues, minha aluna virtual que mora em Triunfo, Rio Grande do Sul. Ela conheceu o canal Sonalu navegando pela internet. Entre os afazeres e as costuras, sempre acha um tempinho para pintar. E tem emoldurado suas pinturas. O resultado são lindos quadros. Bárbara, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho e pelos elogios. Hoje eu quero retribuir mandando um beijinho especial para você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.